acho até que o segundo gol, né? Parece que o VAR não estava funcionando, senão ele seria talvez 2-0. A gente não pegou esse detalhe. Teve isso na transmissão, né? O VAR não estava funcionando. Mas assim, de fato, né? O começo de temporada, o Corinthians, ele começa melhor a temporada, né? Você vê que dos estaduais aí, Brasil afora, os seis de São Paulo que estão jogando o Campeonato Brasileiro da Série A não joga com Sub-20. Né? O Flamengo voltou depois, jogou com Sub-20. A gente viu aí os clubes do Rio de Janeiro, Minas, e eu acho que isso fez a diferença. Fez a diferença, o Corinthians melhor fisicamente, chegando inteiro. Tem uma temporada muito longa, né? Tem um Campeonato Paulista, tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Mas é bom, foi uma festa da hora, quase 72 mil espectadores, estádio dividido, e o Alberto fechando com chave de ouro, né? Então foi um jogo bem disputado. O Paquetá poderia ter empatado ali no último lance, como um lance antes o Wildo Alberto poderia ter feito. Eu falo que o Wildo Alberto tem que perder dois para fazer um. A bola bateu na trave, voltou, deu o lance lá do Paquetá, mas de fato dá moral pro Corinthians, que termina a temporada de 2025 conquistando o título, que foi a Copa do Brasil, e começa o ano conquistando a Supercopa Rei do Brasil, né? Rei Pelé. Ô Vamp, tem um aspecto fora do campo que era a briga das torcidas, né? Ver qual que é a torcida mais apaixonada, as duas maiores torcidas do país. Olha, a impressão que ficou pra mim, e vendo as informações de lá, é que a torcida do Corinthians deu show pra cima da torcida do Flamengo. Não, foram divididos, ingressos divididos, acho que 35 para cada. Em termos de a festa, de comemorar, fazer a festa, lógico. A festa do Corinthians foi um absurdo. Antes do jogo, né, um dia antes, se eu não me engano, foram quase 200 ônibus, né? Desorganizada, tudo. A gente via os dois clubes no hotel. A torcida do Corinthians volta do hotel, que o Corinthians ficou maior festa. Mas tá pegando. E depois de quantos anos? 92 que teve Corinthians e... Foi o primeiro, né? Sim. Corinthians e Flamengo também. O gol do craque Neto. Corinthians, sim. Então, quer dizer, o Corinthians conquista o bi em cima do Flamengo, de novo. De novo. E foi uma baita festa da torcida do Corinthians. Os flamenguistas vão ficar bravos com a gente, mas foi uma festa da torcida do Corinthians que deu para ouvir mais o torcedor corintiano que o torcedor flamenguista. Ah, isso é normal. É normal, mano? Isso é comum. A festa mesmo, a torcida do Corinthians faz mais festa mesmo. Você jogou nos dois, você pode falar. Eu acho que não tem para fazer coreografia e cântico igual a torcida do Flamengo. Mas essa torcida do Flamengo do Rio de Janeiro. A gente sabe que tá Não era essa? Foram vários que moram no Rio de Janeiro, mas totalmente diferente da torcida que fica no Rio. Ali muita gente do estado ali mesmo, né, do Distrito Federal, e eu acho que a invasão corintiana foi maior do que... Assim, gente sair de São Paulo para ir para o Distrito Federal, para ir para Brasília, mais do que do Rio de Janeiro. 74 ônibus das organizadas da caravana. 74 ônibus. Né? De São Paulo para Brasília, e agora a torcida do Corinthians fazendo poró-popó no Mané Garrincha, tá uma imagem bem bonita. Agora eu queria falar para vocês assim, eu tava fazendo essa pergunta lá em cima pro Pedro e... qual seria mais valioso, ser campeão estadual ou a Supercopa? A gente fez aqui a nossa tier list. Tá fazendo aí, tá. A gente fez aqui e a gente colocou a Supercopa acima, né? Não. O estadual, assim. Estadual? Não, o estadual. Ficaram na mesma prateleira. Mas eu acho o estadual muito mais difícil. É porque a vitória a vitória é em cima do Flamengo todo-poderoso. Que é uma coisa que é importante. O estadual, ele de fato é mais difícil. Tem mais adversários para você percorrer. Eu acho que vale mais. Mas para você disputar a Supercopa do Brasil, ou você é campeão brasileiro, ou você é campeão da Copa do Brasil. Sim, mas assim, em termos de título, eu acho que um estadual vale muito mais. Não desmerecendo as conquistas, né? Porque o título no campeonato estadual, você vai enfrentar os seus 3 rivais primeiro e depois fica marcado para a história. Sim. Dentro daquele ano. Você vê que a Supercopa o Corinthians jogou em 92, né? 92, contra o Flamengo. 92, parou. Aí parou. Parou. E de lá para cá, quantos estaduais tiveram? Todos. Sim. É verdade. O Breno Bidon, ele acho que ganhou o melhor do jogo ali, ganhou uma coroa, né? Jogou muito. A gente estava falando dele. Quanto ele é importante, né, nesse time do Corinthians. Houve um crescimento de alguns jogadores no Corinthians já no final da temporada passada. Por exemplo, o Gustavo Henrique, para mim, jogou demais.
já vinha jogando muito na temporada passada e hoje jogou, fez um grande jogo. O André também fez uma boa partida. O Mateuzinho foi bem hoje. Mateuzinho também muito. Partidaço. Contra o seu ex-clube, né? O Depay um pouco abaixo, né? Jogou só 2 jogos. O Roberto, quando teve 2 chances, uma ele perdeu e a outra ele fez. E aqui estava impedido, que o VAR não estava funcionando naquele momento, que o Depay faz. É meio duvidoso, eu acho que não estava impedido não. Viu? Tem algumas polêmicas de arbitragem nessa partida, especialmente repetição, falando... né? Não teve a repetição. Porque o VAR não estava funcionando. Exatamente, não teve a linha traçada, foi algo que muita gente percebeu e viu nas redes sociais também, estava vendo esses comentários, e aí o Vamp traz a informação, então, que o VAR não estava funcionando, é uma coisa a se olhar também. O Pedro, é uma decisão, o né? Pedro Marques que me passou essa notícia. Não dá para o VAR não funcionar numa decisão de campeonato, ainda mais a primeira decisão. E é um lance questionável, né? É um lance questionável. Bem questionável, porque eu tive a impressão no primeiro momento de que não tinha impedimento no lance. Sim, e foi validado muito rápido. Foi decidido muito rápido. Não estava funcionando. E de novo, o Roberto perde o gol. O Memphis também perde, mas no resultado final ele faz. Aí no finalzinho do jogo, o Roberto perde de novo, bate a bola na trave. E o Paquetá, incrivelmente, deu uma de Roberto. E aí, no último lance, o Roberto faz um golaço que... 40 milhões de euros. Você tem que fazer esse gol sim ou sim. Vai virar meme um pouquinho isso aí, porque a gente sabe como é hoje, né? As redes sociais. Mas, de fato, assim... Foi um belo jogo, um belo espetáculo aí de... Boni, agora vale a gente lembrar, você pode dizer um pouco melhor sobre isso, né? Mas o Corinthians agora vai ganhar menos grana do que ganharia sendo vice, né? Por conta da cláusula do Memphis Depay. A cláusula Memphis. Todo campeonato que o Corinthians conquista, quase 5 milhões, né? 4,750 vão pro Memphis Ou Depay. Ou seja, ele ganharia mais dinheiro perdendo a Supercopa, mas vale mais um título. Então, tem muita gente... Isso virou meme aí, né? Todo mundo comentando e eu sei que já vivi lá dentro, tem jogadores que ficam com ciúme. Se eu estivesse em atividade, eu ia chegar no meio e falar, quem é seu empresário? Vou mandar o meu embora, meu irmão. Lembra aquele cara lá na Bahia que fez o gol e falou, eu sou bom, meu empresário é ruim? Lembra disso? Então, eu digo, quem é seu empresário? Me indica aí, não tenho ciúme de nada, eu quero um desse. O cara não tem culpa de nada, meu contrato é esse, tem que pagar. Justo. É uma loucura. É louco quem fez. É louco quem fez, que aceitou. O Depay, ele tem direito. Não tem culpa de nada. Ele tem direito de oferecer as condições dele. E a premiação é a seguinte, quando a gente fala só do Memphis, parece que só ele vai ganhar o dinheiro. Os demais jogadores também ganham. Sim, tem um bicho. Há um bicho. Ou seja, é capaz de... O Corinthians ainda botar no bolso. Mas é verdade mesmo. Mas é verdade mesmo. É capaz de o clube ainda desembolsar alguma coisa. Ô, Vamp, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava citando sobre a melhora de alguns jogadores do elenco do Corinthians, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o próprio Breno Bidon. Ranieri é muito seguro também. Ranieri também, jogador... E o Ranieri estava fazendo umas partidas ruins nesse começo. Você que é jogador ídolo do Corinthians, esse elenco, pelo menos a impressão que a gente tem de fora, e eu citei isso no meu comentário anterior também, é um elenco que os caras são macho pra caramba. Independente de tudo que o Corinthians está passando fora do campo, os caras estão dando a cara a tapa, estão ralando o joelho dentro da quadra, dentro de campo. É mais pelo menos por aí mesmo? Por isso, talvez, o Corinthians tenha tido esse ganho nos últimos meses? Dentro do ano, talvez a competição mais importante para o Corinthians, apesar de estar na Libertadores, seja o Campeonato Nacional. O Dorival precisa também, como um ex-treinador de seleção, 4 títulos de Copa do Brasil, ter uma performance melhor no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer que a última temporada, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians consegue ficar atrás do Santos, que brigou até a última rodada para não cair. Então, dentro do Campeonato Nacional, já estreou, perdendo do Bahia. É o campeonato, para mim, mais importante, que te leva às outras competições. E o Corinthians tem elenco para... Eu falo também do São Paulo. O Corinthians e São Paulo tem elenco para estar entre os 10 melhores elencos do futebol brasileiro. E a Copa do Brasil... o Campeonato Brasileiro, quem não quer ir para a Libertadores, ela empurra. Até o 8º, às vezes 9º, te leva a Libertadores. Então, acho que o Corinthians precisa, durante essa temporada, dar uma olhada melhor para o Campeonato Nacional. Olha, teve um momento no jogo que chamou a atenção também, que foi justamente, e eu acho que foi um dos responsáveis por esse resultado, o Carrascal. Soltou o braço. Malabarista. Soltou o braço para cima. E o Flamengo recusou proposta pelo Carrascal, hein? Justamente nessas últimas horas. Ele foi expulso com uma cotovelada antes de acabar o primeiro tempo.
foi para o intervalo, o juiz foi para o VAR e antes de começar o segundo tempo, o árbitro decidiu pela expulsão do Carrascal e o Flamengo jogou todo o segundo tempo com um atleta a menos. E aí muita gente reclamou, falou, pô, será que isso podia? Como assim? É uma situação inusitada, o cara expulsar antes de começar o segundo tempo, um lance do primeiro tempo. A gente foi checar a informação, fomos até o regulamento, temos aqui o trecho que fala especificamente sobre essa parte, justamente que permite a expulsão do árbitro da partida, do Carrascal, antes que a bola role na segunda etapa. Diz o seguinte, o trecho: se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro tempo ou do segundo tempo, incluindo a prorrogação, e tiver saído do campo ou suspendido definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo, mesmo que perceba que ela era incorreta ou que receba a indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. No entanto, e aí é que está o pulo do gato, no entanto, se ao término de um dos tempos de jogo o árbitro sair do campo para se dirigir à área de revisão do árbitro ou ordenar aos jogadores que retornem ao campo, continuará sendo possível alterar uma decisão relativa a um incidente ocorrido antes do fim desse tempo de jogo. Basicamente é o seguinte, o árbitro ele não pode mudar a decisão depois de reiniciar a partida. E o intervalo é uma paralisação, o reinício da partida é o começo do segundo tempo, ele pode fazer isso. Não tem pressão no intervalo, não. Né? No intervalo não tem pressão, nada acontece no vestiário. Vai todo mundo fazer xixi, bolsa de gelo, vai fazer o número 2, vai comer banana, vitamina K, pelo amor de Deus. Não, aí é que tá, ô Viga, aí é que tá o que eu acho que foi errado. Porque a gente foi até perguntei pro Rafael Porcari, ele falou o seguinte, que no intervalo a atividade do árbitro, o trabalho do árbitro continua, a análise continua, mesmo sendo no intervalo. O que eu acho errado, ele poderia ter voltado, então, mandar que todo mundo voltasse ao campo antes da volta definitiva para o segundo tempo, expulsar o Carrascal, e aí o Felipe Luiz poderia pensar nessa expulsão. Não, senhor. O que ele tinha que fazer? Só vou terminar o primeiro tempo depois... Pode ser também. Analisa a porcaria. Mas ele já tinha terminado. Mas isso foi no intervalo. Fica sempre aquela dúvida, sempre aquela nuvem carregada no ar. O que será que pode ter acontecido no vestiário em que o árbitro decidiu tomar a decisão a posteriori? Ele reviu o lance. A posteriori. E cá entre nós, se o menino lá, o Breno, puxou o Carrascal, beleza. Amarelo pro Breno, que já tinha um expulso, e expulsa o Carrascal. Que história é essa? O cara faz a falta, toma o gatilho e ele sai em branco, sai ileso. Amarelo para você que puxou, meu camarada. Vermelho porque você foi agressivo. Se você já tem amarelo, expulso também. Essa que é a única diferença. Essa é a única diferença. Não, mas esse é um ponto. Mas o lance aconteceu depois do término do primeiro tempo. Ele já tinha apitado. Aconteceu... Não. Eu acho que ele poderia ter terminado o primeiro tempo. A bola estava rolando. Mas ele termina imediatamente depois do primeiro tempo. Ele poderia ter revisado, mandado todo mundo voltar, expulsado, depois volta, vai todo mundo pro vestiário e volta. Isso eu concordo com o Viga. Porque ele foi no momento mas foi no momento que apitou. Mas ele foi no momento que apitou, isso tudo bem. A partir do momento que o VAR se comunica com o Rafael Rodrigo Klein, ele tem que esperar no campo. Fala, ninguém vai descer pro vestiário. Primeiro eu vou ver. Outra coisa que foi patente. Esse é outro ponto, ok. Ele voltar do vestiário, os times perfilados, aí ele faz a sinalização do VAR e vai rever o lance mais uma vez. Eu acho que a condução do Rafael Rodrigo Klein, ela foi muito equivocada. Isso eu concordo. Muito errado. Mas a decisão foi acertada. Sabe por quê? Porque muda a estratégia do jogo. Só um minutinho. Ele muda a estratégia do jogo, porque se o Carrascal é expulso ainda na primeira etapa, o Felipe Luiz já vem como eventual mudança. Ô, Viga, eu tenho que te cortar rapidinho, só para chamar um break na rádio. No começo, ele não pode fazer nada, porque ele pode queimar uma parada para substituição. Mas eu concordo com vocês, com o que o Gui fala, no sentido de que acho que conduziu mal. Porque aí o Felipe Luiz poderia ter pelo menos um intervalo para pensar na solução. Todo mundo é pego de surpresa com a expulsão. Você pensa num segundo tempo completamente diferente, né? Porque você pensa contando com o Carrascal. Aí se o procedimento é certo ou errado, porque foi no apito. Então é meio dúbio se foi antes ou depois do apito, né? Foi bem no momento. E aí, aparentemente, tomou-se a decisão que foi durante o intervalo. Então, ele tinha o período... Só que isso é ruim, prejudica. O técnico, ele pode até ter a expulsão, ok. Não estou nem entrando na discussão de deveria ou não ter sido expulso. Mas aí o Felipe Luiz tem que ter pelo menos o intervalo, tempo hábil,
para poder falar, ó, ok, não conto com o Carrascal, vou mudar isso, vou mudar aquilo, já converso com o pessoal, dá instrução e vai. Ele influencia na estratégia do jogo. Futebol tem estratégia. Tem gente que tem uma estratégia errada, equivocada, tem gente que não tem estratégia nenhuma, tem gente que tem uma estratégia ofensiva, tem uma gente que tem uma estratégia defensiva. O que ele fez foi atrapalhar ainda mais um time que já estava com um a menos. Ele tinha que ter tomado a decisão na primeira etapa, o Felipe Luiz montar o planejamento dele para a segunda etapa. Olha só, ô Pedro, não vai dar para você. Ô Arrascaeta, tu não tá correndo porcaria nenhuma, também não vai dar para você. Vou botar a galera da correria lá para suplantar a ausência do Carrascal, que é o jogador de mobilidade lá na frente, junto com o Plata. O que ele fez? Ele aniquilou, ceifou o Flamengo no começo da segunda etapa. Então foi prejuízo duplo. O árbitro é horroroso. O árbitro picotou o jogo inteiro, caiu na pilha dos jogadores. O Corinthians no segundo tempo foi um cai-cai desgramado. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Agora, ele não poderia ter permitido, ele foi permissivo. E ele acabou prejudicando duplamente o Flamengo naquele lance. Então, é preciso se reavaliar a capacidade, mais uma vez, desse professor e da arbitragem do futebol brasileiro. Porque a gente já está começando o ano falando mal desses caras. Vai terminar o ano falando mal desses caras. Até quando? Até quando? Isso aí é básico, isso aí é elementar. Até o bom senso diz, ó, vem cá, ninguém desce. Ninguém desce. Tem um lance aqui em análise. O cara pode ser expulso. Vai demorar 10, 15, 20 minutos, a não ser que o tal do VAR não estivesse funcionando naquele momento, como não funcionou em boa parte da partida. E aí, vamos deixar ver se conserta durante o intervalo. E na volta do intervalo, eu vou ver que bicho vai dar. O que eu vou fazer? Uma piada, uma palhaçada, uma brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto.